Efésios 4, do 1 ao 6. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Vamos mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai amado, por mais uma reunião em que podemos estar aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, Pai amado, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja me dirigindo na pregação, na exposição da Tua palavra, Senhor, e esteja preparando os nossos corações também, Senhor, para que essa palavra possa frutificar, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidamente. Amém. Certamente vocês já ouviram falar de Saulo de Tarso. Esse homem, respeitado e influente, era cidadão romano, por nascimento. Obrigado. E o que lhe garantia privilégios perante o Império Romano. Era também judeu da tribo de Benjamim e foi criado em um lar devoto a tradições judaicas. Ele foi circuncidado ao 8º dia e educado na lei de Moisés, o que reforça a sua identidade judaica. Além disso, ele estudou em Jerusalém sob a tutela de Gamaliel, um dos renomados mestres fariseus. Como fariseu, Saulo seguia rigidamente a lei de Moisés e era profundamente comprometido com as tradições judaicas. Vivendo em um contexto de tensões religiosas e políticas, acreditava estar protegendo sua fé e seu povo ao perseguir um grupo que considerava uma ameaça, os chamados seguidores de Cristo, visto como dissidentes que desafiavam o judaísmo tradicional. Movido por um zelo equivocado e respaldado por sua posição, Saulo de Tarso invadia casas, destruía comunidades, prendia homens e mulheres e aprovava atos de extrema violência, incluindo execuções. Sua reputação era temida e ele se tornava um símbolo de opressão e intolerância, usando tanto sua formação religiosa quanto seus privilégios romanos para impor seu domínio. Apesar de sua convicção, suas ações eram profundamente erradas, marcada por brutalidade e injustiça. Porém, em uma de suas caminhadas, perseguindo cristãos a caminho de Damasco, uma luz brilhante vinda do céu o cercou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levanta-se e entre na cidade, e você será instruído sobre o que deve fazer. Quando ele levantou, percebeu que estava cego. Seus companheiros, que ouviram a voz, não viram ninguém, e levaram pela mão até Damasco. Ele permaneceu 3 dias sem enxergar, jejuando e orando. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias teve uma visão em que o Senhor o ordenou a visitar Saulo. Embora inicialmente relutante, por conhecer a reputação de Saulo, de perseguidor de Saulo, Ananias obedeceu. Ananias colocou a mão sobre Saulo
dizendo que o Senhor Jesus o havia enviado para que recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele recuperou a visão, foi batizado. Saulo começou a pregar nas sinagogas, proclamando que Jesus era o Filho de Deus, surpreendendo a todos que sabiam de seu passado como pregador ou como perseguidor. Após isso, Saulo de Tarso passou a ser chamado de Paulo, e é o homem que perseguia e prendia cristãos. É o autor da carta que vamos expor hoje. Ele que é o autor da carta de Éfeso, a carta mandada para a igreja de Éfeso. Ele também é autor de mais 12 ou 13 cartas, depende. Alguns teólogos defendem que ele é o autor de Hebreus. Se for assim, além de Éfeso, ele é autor de mais 13 cartas, se não, só mais 12. Este homem que fez muitas coisas más, que perseguia o próprio Cristo ao perseguir os cristãos, agora caminha em uma direção contrária. Ele ia para o sul, agora ele está indo para uma direção totalmente contrária, para o norte. Paulo se tornou um dos maiores missionários do cristianismo. Ele pregou o evangelho incansavelmente entre judeus e gentios, fundando igrejas em muitos lugares. Esclareceu esclarece doutrinas como a doutrina da graça, a doutrina da salvação pela fé, a unidade do corpo de Cristo. Defendeu a inclusão de gentios na igreja, rompendo barreiras culturais e religiosas. Enfrentou prisões, perseguições e naufrágios sem desistir da sua missão. Discipulou líderes como Timóteo e Tito, deixando um legado de liderança. Pregou diante de reis e autoridades, testemunhando com coragem. Viveu como exemplo de fé, humildade e dedicação, influenciando gerações de cristãos. Meus irmãos, agora eu pergunto, o que leva um homem a fazer isso? O que leva um homem a deixar a sua posição de perseguidor e passar para a posição de perseguido? O que leva um homem a abandonar a sua posição de autoridade, de poder, e sair do cabo do chicote e ir para a ponta do chicote? Sim, porque é algo que podemos perceber nas cartas de Paulo, que ele sempre vem focando no zelo da igreja. Eu me adiantei. O que leva um homem a deixar de perseguir a igreja e passar a cuidar dela? Sim, porque nós percebemos agora, nas cartas de Paulo, a preocupação dele e o zelo que ele tem pela igreja. O que foi que Paulo viu? O que fez ele entregar a sua vida como oferta? Abrindo mão de todo conforto ou prosperidade ou seu bem-estar? O que fez a mente de Paulo mudar ao ponto de Filipenses 3,8, que diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O que Paulo está falando é que nada mais na vida dele tem o mesmo valor. Que todas as coisas perderam sua importância, ou pelo menos o primeiro lugar no seu coração. Paulo agora tem outra prioridade. As demais coisas vêm depois de Cristo, no coração de Paulo. Paulo está falando que qualquer coisa que ele queira botar no lugar de Cristo nos nossos corações, deve ser considerado como esterco. Ou seja, não há nada nessa vida mais importante do que Cristo. Nosso trabalho, nossa família, nossos filhos, nossa posição social, nossa liberdade, nossa saúde, nada disso pode ocupar o primeiro lugar em nossos corações.
Essa experiência que Paulo teve é o que chamamos de regeneração, conversão, cura da cegueira espiritual, novo nascimento, transformação. E essa experiência é a mesma que nós temos quando o Senhor se revela a nós. Não é algo que nós consigamos fazer sem intervenção divina. Somente o Senhor pode curar um homem da cegueira espiritual. Isto é um chamado para a vida eterna. É um resgate da morte para fazer parte de um corpo, que agora vão ser revestidos com o selo da promessa e reconhecidos pela transformação que Deus fez. E pelo seu viver digno da cruz e marcado pelo amor e pela obediência. Há um momento na vida de um homem, um único momento, em que o Senhor despedaça o solo duro, rochoso do seu coração. Em que o Senhor cospe nos olhos espirituais desse homem e manda ele abrir. Então, quando ele abre, ele vê que é um pecador, que era um perseguidor da Igreja de Cristo, assim como Paulo. Que a justiça é para Deus como traço de imundícia, que ele não é digno do sacrifício de Jesus na cruz. Esse momento ressignifica tudo que esse homem tinha por certo e errado. Ele passa a ter vergonha dos seus atos, que antes via até como inofensivos, ou até justos. Agora, ele se arrepende do seu pecado e se esforça para viver uma vida digna do sacrifício feito por Cristo na cruz. Este homem reconhece que este sacrifício é suficiente para lhe salvar e vive nesta esperança. Eu peço que neste momento eu peço a Deus que este momento chegue a quem ainda não chegou. Que aqui no nosso meio, se há alguém que ainda não teve essa experiência, eu peço ao Senhor que Ele se revele a essa pessoa. As pessoas que vivem mortos em seus pecados e delitos. E para aqueles que já conhecem, mas veem homens como vultos embaçados, ou seja, as pessoas que já passaram pela experiência da conversão, mas ainda não vivem de forma digna da cruz de Cristo, de forma digna do Evangelho. A essas pessoas eu peço que o Senhor traga avivamento, que o Senhor traga maturidade, que o Senhor fortaleça ali as suas motivações para que ele possa seguir caminhando de forma digna do Evangelho. Muito bem, a exposição de hoje é em Efésios, que foi uma carta de Paulo, como eu falei, escrita a Éfeso, enquanto estava preso em Roma. Paulo estava escrevendo esta carta aos santos, as pessoas que já passaram pela experiência da salvação. O intuito de Paulo é direcionar os crentes acerca dos seus privilégios e compromissos com a igreja em Cristo. Nós podemos dividir a carta de Efésios em duas partes claras. Na primeira metade, do capítulo 1 ao 3, Paulo explora a história do Evangelho e como toda a história alcançou seu clímax em Jesus. E na criação dessa comunidade multiétnica dos seus seguidores. Ou seja, a primeira parte, Paulo foca mais em ensinamentos doutrinários. A segunda metade da carta, que vai do versículo 4 para frente, está ligado à primeira pela palavra por isso, que significa que as doutrinas ensinadas na primeira parte devem resultar no que Paulo vai falar daqui para frente. E daqui para frente, Paulo explora como a história do Evangelho deve afetar a forma como vivemos em cada parte da nossa história de vida pessoal, em nossos bairros, em trabalhos, nas comunidades, em nossas famílias. Paulo quer mostrar que a experiência da salvação traz a necessidade de viver diferente de antes. Na verdade,
A palavra conversão significa mudar de direção ou estado, ato de transformar, modificar ou alterar algo. Você caminhava em uma direção, aí quando você se converte, agora você caminha na direção contrária. Para que não reste dúvidas, a segunda parte, que inicia no verso 4 e vai até o final da carta, na verdade vem para aplicar de forma prática todo o ensinamento da primeira parte, que diz que Cristo reconciliou toda a criação consigo mesmo e com Deus. Uniu as pessoas de todas as nações em um só corpo, como a sua igreja. Essas grandes ações foram cumpridas por meio do trabalho voluntário, poderoso e soberano do triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e são reconhecidas e recebidas somente pela fé, por meio da sua graça. E Paulo começa a segunda parte dizendo que ele é prisioneiro do Senhor. Leia comigo no verso 1. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vivam de forma digna da vocação a que foram chamados. E aqui Paulo quer mostrar a sua vida como um exemplo da transformação que o cristão deve ter após a sua conversão. Ele está mostrando que é possível viver de forma digna. Assim como ele, nós também precisamos zelar por nosso viver cristão. Antes Paulo perseguia e prendia cristão. Agora Paulo está sendo perseguido e preso. E ele atribui essa prisão ao Senhor. Na verdade, Paulo foi preso no momento em que Jerusalém estava sob domínio de Roma. Sua prisão foi, na verdade, sobre uma falsa acusação de profanar o templo, acusado de introduzir gentios no templo, o que para a tradição judaica era proibido. Uma multidão tentou linchá-lo, mas ele foi resgatado pelos soldados romanos. Depois de um tempo, Paulo foi julgado, mas ele recorreu à sua nacionalidade romana para ser julgado em Roma. E foi-lhe concedido esse privilégio. Veja que Paulo foi vítima de perseguição. Sua prisão ocorreu, na verdade, porque Paulo pregava que Cristo era o Messias, prometido aos judeus e que os próprios judeus não reconheciam. Paulo confrontava os ensinamentos da tradição oral com a mensagem da graça. Paulo pregava a inclusão de judeus e gentios no povo de Deus, sem a necessidade de se converter ao judaísmo, e sem a circuncisão. Mas Paulo sabia que poderia até morrer, mas nada disso intimida ele. Ele quer viver de forma a glorificar o Deus que o salvou na estrada de Damasco. Paulo confia na soberania de Deus e sabe que foi preso, e sabe que se foi preso é porque o Senhor permitiu. E mais, se Deus permitiu é porque tem um propósito nisso. E a sabedoria de Paulo é não pôr suas necessidades, seu conforto acima dos propósitos de Deus. Ele continua pregando ali na prisão. Ele escreve diversas cartas promovendo a unidade da igreja em Cristo. Meus irmãos, aqui eu quero fazer uma ressalva. Nem toda dificuldade que tivermos podemos atribuir à causa de Cristo, né? Muitas vezes é fruto do nosso pecado. Por exemplo, se eu, por uma discussão de trânsito, eu brigar na rua e for preso, será que eu posso atribuir essa prisão a Cristo? Não. Na verdade, eu não posso atribuir, porque eu vou colher. Se eu plantar, eu vou colher. Por acaso era propósito do Senhor que eu fosse preso, que eu brigasse na rua e fosse preso? Não. Gálatas 6, do 7 ao 8 diz: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne,
da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas cuidado que esse texto, ele também pode ser usado de forma errada. Se for usado como a teologia da prosperidade usa, que é para dizer que aqueles que seguem a Cristo não terão ausência de problemas. Veja que Paulo nitidamente está plantando para o Espírito, e ele foi preso por pregar o Evangelho do Senhor. E ele quer nos mostrar que existe uma forma de andar para os crentes. Mas isso ele nos chama para viver de maneira digna da vocação que fomos chamados. Veja o verso 1 novamente. Por isso, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Podemos perceber algumas verdades aqui. Primeira, que fomos chamados para algo. Mas no verso 1 aqui, nós vimos agora que não é claro qual é esse chamado. Olhando um pouco mais na frente, no verso 4, nós podemos perceber aqui que Paulo fala novamente sobre esse chamado. Leia comigo. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Nós fomos chamados para uma esperança. Todo cristão é chamado a ter esperança. No capítulo 1, no verso 18, Paulo fala novamente sobre esse chamamento. Ele fala: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saiba qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. O Senhor nos chama para o seu reino e glória. Essa é a esperança para a qual fomos chamados. Todos os crentes estão esperando o reino glorioso do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 2:12 diz assim: exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. No momento que somos regenerados, nós somos chamados para o reino glorioso do Senhor. Então, se esperamos o reino glorioso do Senhor, precisamos viver de maneira digna desse chamado. É justamente isso que Paulo humildemente nos pede. Nós podemos perceber que Paulo está escrevendo esta carta aos crentes de Éfeso. Paulo está dizendo: você que passou pela maravilhosa experiência da salvação, agora tem uma vocação ao qual você foi chamado. Outra verdade que podemos perceber é que tem uma maneira digna de andar para os que esperam no Senhor. Deus espera que todos os crentes tenham uma forma de viver diferente da forma que se vive antes da conversão. Veja que a transformação de Paulo não se limitou a fazê-lo parar de perseguir os cristãos. Ele não apenas deixou os cristãos em paz e foi viver a sua vida priorizando seus próprios desejos, seus sonhos. A mudança foi profunda e impactou sua vida de maneira integral, redirecionando suas ações e motivações para um propósito maior. Se você perguntar para muitas pessoas se ela é crente e por quê, muitas respostas serão: sou crente, pois eu não bebo mais. Eu sou crente porque não saio mais para festas. Ou sou crente, sim, pois parei de falar mal do próximo. Eu sou crente, pois vou na igreja todos os domingos. Com certeza, todas essas coisas ajudam a evidenciar uma conversão verdadeira, mas por si só não são capazes de garantir que uma conversão é verdadeira. Paulo nos diz que tem uma forma de viver que é digna da esperança da salvação. Veja também que a transformação que Paulo teve não mudou apenas alguns comportamentos. Esta transformação mexeu com tudo dentro de Paulo e tem o mesmo efeito em nós. Esta transformação muda nosso centro de desejo, nossas motivações.
Agora eu quero viver uma vida que glorifique o nome de Deus. Meus irmãos, entregue sua vida por completo ao Senhor. Olhe para dentro do seu coração e veja o que está tentando tomar o lugar de Deus. Qual o sentimento que tem dentro do seu coração que não permite você viver de forma digna do Evangelho? Você foi chamado para a esperança da vida eterna. Por isso, assim como Paulo pediu à igreja de Éfeso, eu peço a vocês, e ao mesmo tempo peço a mim também, vivam de maneira digna da vocação para o qual foram chamados. Então, como nós podemos viver de modo digno? Um dos propósitos de Paulo no capítulo 4 é justamente responder esta pergunta. Veja comigo o verso 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeiramente, perceba que Paulo aqui fala da unidade do Espírito. E a unidade aqui é exposta por Paulo como algo que já existe. Perceba que ele usa o verbo preservar. Pelas leis da física e lógica, nós só preservamos algo que já existe, certo? Então, o que é esta unidade? Na prática, é o ajuntamento que Deus faz com todos nós em um só corpo. Como assim, Tiago? Quando somos salvos, nós somos adicionados a um grupo de pessoas, ou melhor, nós somos adicionados à igreja. E aqui eu não estou falando de igreja local. Também faz parte nós sermos adicionados à igreja local. Mas eu estou falando da igreja invisível, o corpo de Cristo, que é formado por todas aquelas pessoas espalhadas por todo o mundo que foram regeneradas. Isso que é a unidade. No capítulo 2, Paulo fala sobre a obra de Cristo, que uniu judeus e gentios em um só corpo. Portanto, esta unidade é criada por Deus e não pelo homem. É Deus que desce desde a eternidade, escolhe um povo e o salva por meio de Cristo na cruz. E pelo Espírito Santo, que através da pregação da palavra, ele acrescenta os escolhidos a esse povo. Portanto, esta unidade é a composição do verdadeiro povo de Deus. E nós podemos ver em João 17, 20 a 21, que Jesus orou por essa unidade. 17, 20 a 21. Aqui, assim diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa é a unidade que Paulo está falando. A mesma unidade que Cristo orou. Agora nós sabemos que a unidade já existe, é criada por Deus e não por homens, e que é a igreja formada por todos os salvos, de todos os tempos e lugares. Nós agora nos atentemos ao que Paulo fala que é preciso fazer acerca desta unidade. Nós precisamos preservar esta unidade, cuidar desta unidade. E isso, na prática, é se manter unido com meu irmão em Cristo Jesus. A responsabilidade de nos mantermos unidos é nossa. Na verdade, isso se trata de relacionamentos, né? Como eu me relaciono com meu irmão, como o mundo está vendo nosso relacionamento, sendo nós um povo salvo e eleito. E Paulo está nos encorajando a nos esforçarmos para zelar por esta união, de forma prática. Preservar a unidade do Espírito é vivermos com nossos irmãos em Cristo, com as nossas diferenças, de modo que
eu não pare de ter comunhão com meu irmão, porque ele diverge de mim em algo. Esse é o contexto de Éfeso. Lá tinha crentes de origem judaica e gentílica, que divergiam em muitos pontos. E Paulo quer encorajá-los a viverem em união, não brigando porque um come isso, o outro não, ou porque os judeus querem permanecer seguindo algumas tradições da lei de Moisés e os gentios não. Entendemos o que é preservar a unidade. E agora a pergunta é: como nós podemos preservar esta unidade? Veja comigo aqui o verso 2 é uma continuidade do verso 1, ao mesmo tempo que ele é uma introdução para o verso 3. Leia comigo aqui, do 1 ao 3. Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Dessa forma, o verso 2 pode ser entendido como a descrição do modo de vida digno da vocação, que nós vimos no verso 1. Como também é a descrição de como preservar a unidade vista no verso 3. Assim, podemos dizer que viver de maneira digna da vocação para que fomos chamados é também preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, o verso 2 descreve como eu posso viver de maneira digna da vocação para a qual fui chamado e também como eu posso preservar a unidade do Espírito. Leia mais uma vez comigo o verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Paulo aponta a humildade e mansidão como uma ferramenta que vai tanto me fazer andar de modo digno, quanto me fazer preservar a unidade do Espírito. Na Bíblia, humildade é uma virtude fundamental que reflete a atitude de reconhecer a grandeza de Deus e a nossa dependência dele. Humildade é descrita como uma disposição de espírito em que a pessoa não se exalta, mas ela se submete à vontade divina e valoriza os outros acima de si mesmo. Filipenses 2:3 diz: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Veja que humildade é o oposto de orgulho, ou seja, quanto mais orgulhoso eu sou, menos humilde eu também serei. O que o orgulho faz é trazer uma percepção elevada de si mesmo. Faz com que eu me considere superior aos outros. E se eu me considero superior aos outros, o mesmo orgulho que me diz isso, ele me diz para não servir pessoas e não amar pessoas que são inferiores a mim. Tem gente que se acha superior em tudo. Ele sabe de tudo, já leu sobre tudo, dá opinião em tudo. É a pessoa que sempre quer mostrar a sua superioridade. Tem gente que se sente a inspiração de Roberto Carlos, né? Naquela música, esse cara sou eu. Essa não é uma forma de viver que a Bíblia ensina. E perceba que o orgulho é meio caminho andado para não preservarmos a união com nossos irmãos. E o orgulho é um pecado que promove discórdia e não união. Ser humilde é aceitar que você não tem controle da sua vida. Humildade é confiar nos propósitos de Deus ao invés dos seus próprios planos. A humildade é essencial para agradar a Deus e viver em harmonia com os outros. Tiago 4,6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, meus irmãos, sejam humildes, sempre considerando os outros superiores acima de vocês. Paulo nos diz para sermos também mansos. E mansidão é uma virtude que reflete calma e autocontrole, mesmo diante de provocações ou dificuldades. E não é um sinal de fraqueza,
e sim de força, sob o nosso controle. É guiada pela confiança em Deus. Salmo 37:11 diz: mansidão é confiar em Deus, confiar que Deus está no controle, sem agir com violência ou vingança. Jesus se descreve em Mateus 11 como manso e humilde, e nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Portanto, com o coração transbordando de gratidão pela esperança que temos, precisamos nos esforçar para sermos mansos e humildes. Paulo destaca também a paciência como uma das virtudes que vai nos ajudar na preservação da unidade do Espírito. Aqui eu falo paciência, mas no texto ele usa a palavra longanimidade, que é a mesma coisa. Meus irmãos, essas três virtudes listadas por Paulo precisam estar conosco todos os dias. Precisam estar tatuadas na forma como vivemos, pois sabemos o quanto é difícil de permanecer unidos com os irmãos, quanto é difícil cuidar dessa unidade. Como nossa natureza pecaminosa quer atrapalhar o conselho de Paulo de zelarmos pela união da igreja. Percebam que, apesar de Paulo pedir para nos esforçarmos, a mansidão, a longanimidade e o amor são frutos do Espírito. O que é maravilhoso, pois é a graça do Senhor nos ajudando a viver de modo digno. Nós temos sim responsabilidade de buscar um viver santo, mas só conseguimos pela graça do Senhor e não por nossas próprias forças. Mas tem um ponto que eu quero enfatizar no verso 2, que é suportando uns aos outros em amor. A palavra suportar aqui não significa apenas tolerar, mas carregar uns aos outros em amor, ser o suporte que ajuda o seu irmão a permanecer na fé. Isso implica ajudar o irmão, ouvir os desabafos, aconselhá-los biblicamente. Às vezes pode até ser um suporte material ou financeiro. Por que não, né? Mas o suporte aqui, pelo contexto, é o sinônimo de tolerar. Ou seja, na hora que meu irmão perdeu a mão e me proferiu palavras duras, com muita paciência e humildade, eu respondo com mansidão. Às vezes nós temos irmãos que dão trabalho para amadurecer e demoram por demais a abandonar os comportamentos impiedosos, o que nos obriga a fazermos uso em larga escala dessas virtudes que Paulo menciona. Ou seja, para suportar alguns irmãos precisamos de muita humildade, mansidão e paciência. E muito amor também. Suportar ou tolerar uns aos outros em amor é um ponto-chave aqui. Perceba que suportar é um comportamento. O ato de suportar pessoas exige uma ou mais ações comportamentais. Vamos exemplificar. Se eu chego gritando com o irmão, ele precisa responder com uma ação, que pode ser me ignorar e se afastar, mas houve uma ação, e esta ação pode ser tolerante ou não. Ele pode estar me suportando ou não. Mas veja também que Paulo não foca simplesmente no comportamento, ele se preocupa com a motivação. Ele diz, suportando uns aos outros em amor, porque Deus nos ama, Ele nos salva e nos faz um só corpo. E agora eu que fui salvo das trevas, não porque mereço, mas sim porque Deus é amoroso e misericordioso, preciso responder com esse mesmo amor. Preciso que minha vida seja regida por esse amor. Nós precisamos amar a igreja, amar nossos irmãos. Cristo morreu para que eu e você fôssemos adicionados a este corpo. Então, o amor a Deus tem que me fazer amar a igreja. Essa é a motivação correta do exercício da tolerância mútua. Usando o mesmo exemplo de antes, o irmão que eu gritei pode simplesmente virar as costas e sair sem proferir uma palavra, mas motivado por um sentimento de superioridade. O seu coração está dizendo, esse cara aí não merece nem que eu responda.
eu sou superior a ele. Naquele momento foi evitada a discussão, mas não houve tolerância. Tolerar é segurar o meu orgulho, ou melhor, nem dar ouvidos ao meu orgulho dentro de mim, porque é isso que é o orgulho, aquela voz dentro de nós que justifica com mentiras e as nossas ações intolerantes que teremos. Por exemplo, numa situação em que gritam conosco por um motivo qualquer, a voz do orgulho começa a falar dentro de mim: rapaz, eu não preciso ouvir isso aqui não. Passei o dia todo trabalhando, eu estou cansado. Claramente essa pessoa é desequilibrada. Eu sou superior a tudo isso. E vem esse Zé Ninguém me falando um monte de besteira, gritando comigo, e essa voz vai falando, vai mentindo, até você sentir que uma ação intolerante é justificável. Nesse sentido, o orgulho é como aquela mulher sem sabedoria que gosta de ver o marido brigar por ela. E diante de alguma situação, ela começa a instigar o marido contra algum homem que a cantou. O homem tenta se explicar ao marido e o marido começa a se alterar para defender a sua honra e a da sua esposa, e a esposa fica falando sem parar: você não vai fazer nada, o cara mexeu comigo, você é um banana mesmo, bem que a minha mãe falou para mim não casar contigo. Ô homem frouxo, eu não acredito não, você é muito medroso. Da próxima vez tu veste minha saia. E aquilo vai enchendo tanto a cabeça do homem até ele explodir e partir para a briga. O coração orgulhoso faz isso. Enche nossa cabeça de mentiras, sempre nos elevando a uma posição acima dos outros, com o intuito de justificar nossos pecados. Veja que a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos de coração. Veja também que o que está sendo ensinado por Paulo é impossível de ser vivido por um ímpio. Primeiro porque uma pessoa não pode preservar a unidade que ela não faz parte. Depois porque a mansidão, amor e longanimidade é um fruto do Espírito. Portanto, só pode ser produzido aqueles que têm o Espírito, produzido na vida daqueles que têm o Espírito. Depois, porque João 14, 21 diz que aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Amar a Deus significa obedecer, guardar os mandamentos do Senhor. A motivação correta vai evidenciar que estamos apenas tentando imitar, que não estamos apenas tentando imitar comportamentos. Estamos, na verdade, obedecendo ao Deus que nos salvou e preservando a unidade que Ele criou, a qual nós fazemos parte. E o que Paulo nos mostra que essas virtudes nos ajudam a viver de maneira digna da nossa esperança e, consequentemente, nos ajuda a preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Leia mais uma vez comigo o verso 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Logo após ele listar essas virtudes, longanimidade, mansidão, humildade, ele diz: façam tudo isso para preservar a unidade da igreja. Paulo tem uma preocupação especial pela unidade da igreja. Ele usa o termo fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vínculo é algo que une duas coisas. Por exemplo, um prego é um vínculo que une dois pedaços de madeira. Assim sendo, o vínculo que vai preservar a unidade da igreja é a paz. A paz que vai garantir que eu permaneça unido ao meu irmão. Alguém pode falar: não, eu sou unido com meu irmão, mas eu o quero bem longe de mim. Aí eu amo meu irmão, mas ele lá e eu aqui. Não quero nem passar perto dele.
Isso não é de Deus. Não está havendo paz aqui. E, meus irmãos, a paz é o elo que me une ao meu irmão. Sem paz, não há união verdadeira. Sem paz, eu não consigo preservar a unidade no Espírito. Continuando aqui no verso 4, do verso 4 para frente, nós conseguimos entender melhor por que precisamos cuidar desta unidade e também o que Paulo viu, a pergunta que eu fiz lá no início. O que Paulo viu que fez ele viver uma vida de virtudes e entrega total. Leia comigo o verso 4 ao 6. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Primeiro nós podemos ver que é um só corpo e isso quer dizer que eu creio que isso quer dizer que eu creio que só os batistas são salvos? Não. Não, meus irmãos. Existe uma igreja invisível, que é formada por todos os salvos que congregam aqui, junto com os salvos que congregam na IBVI, junto com os salvos que congregam na IBJM, junto com os salvos que congregam na Presbiteriana, e junto com os salvos que congregam na igreja lá no Japão. Essa é a igreja invisível. Ela é formada por todos os regenerados, espalhados por todo o mundo. Isso que é a unidade que Deus criou. Espera, Tiago, mas nós divergimos em alguns pontos da presbiteriana. Eles acreditam que o batismo é por imersão e nós acreditamos que o batismo é por... Eles acreditam que é por aspersão e nós acreditamos que é por imersão. Meus irmãos, existe uma diferença entre erro e heresia. No erro, eu posso ter um entendimento teológico equivocado por algum ponto. E isto não desvia a doutrina central e essencial para a fé cristã. Por exemplo, eu posso estar equivocado em questões escatológicas, como se o arrebatamento vem antes ou depois da grande tribulação. Não vai me causar um desvio da doutrina central da Bíblia, ao ponto de, por causa de eu estar equivocado nesse ponto, eu perder a minha salvação. Isso é o erro. Na heresia é também um erro teológico, mas com um desvio grave da doutrina central essencial para a fé cristã. Por exemplo, negar a divindade de Cristo ou a sua ressurreição. Se eu nego que Cristo é Deus e que ele não ressuscitou, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Se ele não ressuscitou, então ele não matou a morte na sua morte. E seu sacrifício não tem poder para salvar toda a humanidade. Compreendendo essa diferença, eu digo que nós não reconhecemos como irmãos pessoas que são de igrejas que na sua doutrina têm heresias. Se uma igreja tem heresias na sua doutrina, nós não reconhecemos eles como nossos irmãos. Meus irmãos, não tem jeito. Nós vamos divergir em algum ponto. Só que esse ponto não pode ser uma heresia. E Paulo sabia disto. Por isso ele nos pede para suportarmos uns aos outros, porque nós precisamos tolerar o que é diferente. O que é igual não precisa ser tolerado. Veja que a unidade não é uniformidade. Nós não precisamos ser todos iguais com os mesmos pensamentos e sentimentos. Não. Nós precisamos vivermos unidos com nossas diferenças. Edson, Mateus e eu fazemos um trabalho aqui junto, que serve como uma forma de treinamento para no futuro, quem sabe, exercermos uma pluralidade pastoral, onde com muita humildade o pastor Edson
nos permite dar feedback para ele e considera nossas opiniões acerca de decisões que ele precisa tomar. E uma vez ou outra nós divergimos em algo, mas consideramos a opinião um dos outros e deliberamos sobre esse algo. Ainda não aconteceu entre nós de nós termos uma divergência teológica, mas já existe uma conversa entre nós de que se houver um dia, nós vamos preservar a unidade, vamos nos suportar mesmo com essa diferença, desde que não seja heresia. Porque a partir do momento que algum de nós tem um posicionamento herege, nós entendemos que este não faz parte do corpo. Na sequência, Paulo afirma que há um só Espírito. Quando Deus nos criou, Ele nos deu um Espírito, o que nos tornou seres viventes. Da mesma forma, Deus criou a igreja, que é o corpo de Cristo, e deu o Espírito Santo para habitar nela. Assim, quando nos unimos à igreja, que é o corpo, o Espírito Santo passa a habitar em nós também. E isso acontece porque em Cristo somos unidos como um só. E essa unidade é gerada pelo Espírito, que nos conecta a Deus e uns aos outros. Continuando aqui também, Paulo diz que há uma só esperança para que fomos chamados. Como já vimos, nós fomos chamados para a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. A igreja a qual precisamos zelar está esperando a vida eterna. E assim como há um só corpo e um só Espírito, há também uma só esperança. É o Espírito Santo que nos chama na mesma esperança da vida eterna, nos convence de maneira irresistível e nos coloca no mesmo corpo. No verso 5, Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Senhor aqui é Jesus Cristo. E não existe dois senhores, é só um Senhor. E isso nos une. Veja que por mais que nós e os presbiterianos divergimos em algo, nós temos todos esses pontos em comum. Nós estamos no mesmo corpo, porque só há um. Nós temos o mesmo Espírito, porque só há um. Nós temos a mesma esperança, porque só há uma. Nós temos o mesmo Senhor, porque só há um. Nós temos a mesma fé e temos o mesmo batismo. Por mais que nós nos divergimos na forma como é feito o batismo, tanto nós quanto eles cremos em um único batismo como uma expressão pública da nossa fé. Todas essas coisas são verdades, são as verdades que nos unem. E ele continua dizendo que há um só Deus, Pai de todos. Perceba que o Deus Trino é a razão pela qual precisamos cuidar da unidade do Espírito. Certamente, essa é uma das motivações que fez Paulo viver de forma digna. Paulo nos mostra que, através da Trindade, ele traz a Trindade para nos trazer luz sobre a importância de preservar a unidade do Espírito, de cuidar da igreja, de zelar pela igreja. Mais que isso, é a causa pelo qual precisamos cuidar da igreja, porque Deus Trino está trabalhando desde a criação e continua trabalhando por esta unidade. Perceba comigo a presença da Trindade no verso 4, Paulo mostra o Espírito Santo. Veja, há somente um corpo e um só Espírito. Já no verso 5, Paulo mostra que há um Senhor, que é Cristo. Então ele está mostrando ali a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. E no verso 6 ele está mostrando que há um só Deus, que é o Deus Pai, que é a primeira pessoa da Trindade. E eles estão trabalhando e continuam trabalhando por esta unidade. E fazer parte dessa unidade é também zelar por ela.
é cuidar dela, é ser usado por Deus para que este povo continue crescendo e permaneça saudável. Veja como termina o verso 6. O qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Deus continua agindo por meio de cada um de nós que estamos no corpo. Deus usa cada membro deste corpo para a edificação deste próprio corpo. E para fechar, Deus está em nós. Deus Pai habita em cada um de nós. Só isso é razão mais que suficiente para nos esforçarmos para preservar a unidade da igreja. Deus habita em mim e em você. Se isso não for suficiente para fazer eu olhar para a igreja de forma diferente, com o devido valor que ela tem, se nós não conseguimos perceber que Deus criou esta unidade, que Jesus morreu por esta unidade, para que essa unidade fosse criada, e que o Espírito Santo trabalha para que esta unidade cresça e pelo zelo dela, se nada disso nos fizer perceber esse valor que a igreja tem para o Senhor, talvez ainda não façamos parte desse corpo. E se esse for o seu caso, eu oro a Deus para que você possa ser adicionado pelo Espírito Santo a este povo. Da mesma forma como Saulo de Tarso foi transformado, eu peço que por meio do Espírito Santo, uma graça irresistível invada o seu coração neste momento. Destrua todas as barreiras que existem, impedindo o entendimento do Evangelho, e que lhe derrube prostrado aos pés de Cristo, clamando por uma misericórdia, arrependido pelos seus pecados e com um coração cheio de esperança e fé. Mas se você já faz parte desse corpo, você está sendo relembrado de que precisa viver de forma diferente, de que precisa viver cheio de humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, preservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te louvamos, Pai amado, porque é um Deus soberano, Pai amado. É um Deus que ama a tua igreja, Senhor, que criou essa unidade, Senhor. É um Deus que cuida dessa unidade, Senhor, que acrescenta, Senhor, salvos a essa unidade, Senhor. Pai amado, toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Nós te pedimos, Pai amado, que essa mensagem, Senhor, entre nos nossos corações, Pai amado, e produzam frutos, Pai amado, fruto da transformação, Pai amado. Pai amado, que o mesmo sentimento que Paulo teve, a mesma visão, entendimento que Paulo teve, Senhor, invada nossos corações, Pai amado, que teu Espírito Santo traga esse entendimento, Senhor, para que a nossa vida, Senhor, seja de entrega total, Senhor. Que só o Senhor seja priorizado, Senhor, na nossa vida, pelo nosso viver, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, nós te exaltamos e te glorificamos, Pai amado, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.